quando agir, quando ignorar e quando registrar cada detalhe. Cada símbolo pode ter valor, mas precisa passar pelo crivo da palavra. Assim como José e Daniel não se precipitavam, hoje também é assim. Discernimento antes de qualquer conclusão. No fim, tudo se resume a uma postura humilde. Quem sabe que Deus ainda fala nos sonhos, também precisa saber que Ele é Deus do claro e do escuro. E que toda revelação genuína, seja noturna ou diurna, aponta para Cristo. E se sonhos espirituais existem para avisar, corrigir e guiar, também existem para revelar o que o dia não consegue mostrar. É aqui que se abre espaço para entender. Se Deus fala, Ele também revela segredos que podem mudar direções inteiras. Mas por que Ele faz isso? E que tipo de segredo pode estar passando despercebido? É isso que precisa vir à tona agora. Os segredos que Deus revela. Avisos, chamados e direção. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Quando se entende que Deus revela segredos em sonhos, fica claro que não são apenas símbolos soltos para alimentar curiosidade. São sementes espirituais plantadas para proteger, corrigir ou confirmar caminhos. Na Bíblia, os avisos divinos, o chamado espiritual em sonhos e a direção de Deus enquanto dormimos caminham juntos, como trilhos que não se cruzam por acaso. No Antigo Testamento, muitos livramentos começaram com sonhos que pareciam simples. Abraão, em Gênesis capítulo 15, caiu em profundo sono e ouviu Deus detalhar o futuro de sua descendência. Não era um recado genérico. Era uma revelação de gerações inteiras, cativeiro, libertação e uma promessa que sustentaria o povo hebreu em séculos de provações. Mais adiante, em Mateus capítulo 2, vemos José sendo instruído mais de uma vez por sonhos. Primeiro, para aceitar Maria como esposa. Depois, para fugir com o menino Jesus para o Egito. Sem aqueles avisos noturnos, Herodes teria anulado uma linhagem que carregava o próprio cumprimento das profecias messiânicas. O chamado era silencioso, mas carregava o peso de toda a redenção. Na prática, Deus ainda age assim. Há quem acorde com uma convicção tão forte que não tem como ignorar. Um rosto, um lugar, um detalhe que parece pequeno, mas se torna decisivo. Quantas pessoas foram poupadas de acidentes porque mudaram um trajeto após um sonho insistente? Quantas fecharam portas de relacionamentos que trariam destruição por uma instrução recebida em silêncio? É assim que Ele protege os que o buscam. Os avisos divinos são muitas vezes simples. Um sonho recorrente, uma cena que se repete, algo que queima no peito mesmo depois de acordar. O Espírito Santo não lança mensagens ao vento. Ele confirma o que revela, e cada confirmação vem em doses. Um versículo lido por acaso, uma palavra liberada por alguém que nem conhece o contexto, uma situação que se encaixa de forma perfeita. Nada é por acaso quando se trata do céu. Além dos alertas, há também o chamado espiritual em sonhos. Deus usa o sono para reacender ministérios que estavam adormecidos, para despertar talentos engavetados, para trazer de volta ao centro aqueles que desviaram do propósito. Jonas fugiu de uma missão clara, mas Deus usou vento, tempestade e até o ventre de um peixe para trazê-lo de volta. E quantos hoje ignoram recados que não vêm com trovões, mas com imagens sutis durante a noite? Um chamado não é apenas para pregadores ou profetas. Cada filho de Deus tem um propósito. E às vezes, Ele usa o sono para dar detalhes. Uma nação para orar, uma pessoa para ajudar, um passo de coragem que precisa ser dado. O problema é que muitos ouvem, mas não obedecem. Anotam, mas não agem. E assim, segredos que poderiam mudar vidas inteiras ficam sufocados por rotina. A direção de Deus enquanto dormimos também é prática. Há casos de decisões importantes definidas em uma única madrugada. Missões, mudanças de cidade, reconciliações, perdões que pareciam impossíveis. O sono é um refúgio, mas para o céu é uma sala de reuniões onde Ele traça rotas que nossos olhos acordados não conseguiriam aceitar de imediato. Em todos os exemplos, o padrão é o mesmo. Deus não fala para confundir, Ele fala para alinhar. E toda direção dada em sonho jamais contradiz o que Ele já escreveu na palavra. Se um sonho manda algo fora da Bíblia, não é Ele. Se empurra para o pecado, não é Ele. Se gera peso, mas não aponta para a restauração, não é Ele. João capítulo 10 lembra: suas ovelhas ouvem sua voz, e essa voz não muda de tom nem de caráter. Por isso, é tão essencial não desprezar o que se recebe. O Espírito confirma, Ele também cala quando não é hora, mas quem tem ouvidos atentos não trata cada sonho como bobagem. É como uma senha, cada detalhe, cada cor, cada palavra pode ter valor. Por isso muitos anotam imediatamente ao acordar.
O que hoje parece confuso, amanhã faz sentido. E o que hoje soa pequeno pode ser o alicerce de um testemunho inteiro. Enquanto alguns ainda discutem se Deus fala ou não fala, Ele continua enviando avisos, confirmando chamados, dando direção. Mas existe algo além. Se Deus quer falar enquanto dormimos, como podemos preparar nosso coração para receber mais? Como abrir a mente e o espírito para não perder nada do que Ele quer dizer? É isso que abre caminho para o que precisa ser vivido a partir de agora. Como preparar o coração para ouvir Deus? Entender que Deus fala é o primeiro passo, mas aprender a preparar o coração para ouvir Deus nos sonhos é o que separa quem apenas dorme de quem desperta espiritualmente. A Bíblia mostra que quem recebe direção do alto enquanto dorme se prepara antes. Não é mágica, é relacionamento, é disciplina interior. Muitos querem receber direção de Deus enquanto dormem, mas ignoram que o sono começa a ser construído ainda em vigília. A forma como você termina o dia influencia a forma como o Espírito fala. Davi, no Salmo 4, diz: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro." Não é só poesia, é postura. Ele confiava o descanso ao cuidado divino, fechava os olhos, mas mantinha o espírito atento. Uma prática essencial é a oração antes de dormir. Não a oração automática, mas uma conversa real com Deus. Entregar ansiedades, confessar pensamentos, pedir limpeza na mente e no coração. Filipenses capítulo 4, lembra: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Um coração em paz ouve melhor. Uma mente carregada se torna ruído." Quem quer ter sensibilidade espiritual no sono também precisa filtrar o que consome antes de se deitar. Quantas vezes sonhos são contaminados por imagens violentas, notícias pesadas, palavras duras ditas antes de apagar as luzes? Não é superstição, é sabedoria. Provérbios capítulo 4 diz: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida." O coração guardado é campo fértil para revelações divinas. Outra prática ignorada é a de registrar o que se recebe. Daniel fez isso. José interpretou porque lembrava detalhes. Quando Deus fala, Ele sela, mas cabe ao homem valorizar. Anotar sonhos, mesmo que pareçam sem sentido, é como juntar peças de um quebra-cabeça que o Espírito vai revelar aos poucos. Um detalhe isolado hoje pode ser resposta clara amanhã. A sensibilidade também cresce com a palavra. Gente que não lê a Bíblia fica vulnerável a enganos. Deus não vai contradizer o que já escreveu. Quanto mais se conhece a voz dele nas Escrituras, mais fácil é reconhecer quando ele fala na madrugada. Hebreus capítulo 4 declara: "A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela separa o que é da alma do que é do espírito." Outro ponto esquecido é a prática de pedir confirmação. Gideão fez isso, não por incredulidade, mas por zelo. Quando Deus trouxe sinais, ele pediu mais uma prova. E o Senhor confirmou. Quem recebe algo em sonho deve orar, pedir confirmações. Às vezes, o céu repete a mensagem, envia alguém, mostra na palavra. É coerência que afasta a confusão. Para alguns, a prática de jejum antes de períodos de busca profunda também é chave. Não é fórmula, é postura de dependência. O jejum disciplina o corpo e faz o espírito ficar mais alerta. Em Joel capítulo 2, o povo é chamado a jejuar e rasgar o coração, não as vestes. É isso, quebrantamento genuíno. Um coração quebrantado ouve até o que parece sussurro. E quando nada vier, e se não houver sonhos claros? Desespero não ajuda. Nem sempre Deus fala todas as noites. Há tempos de silêncio. E silêncio também é resposta. Ele fala do jeito que quer, quando quer. Confiar nesse tempo é sinal de maturidade espiritual. Muitas vezes, ele usa o dia seguinte para completar o que plantou de noite, ou usa outra pessoa, ou abre portas que ninguém imaginava. Não se trata de controle, mas de fé. Tudo isso aponta para uma única realidade. Quem quer ouvir, cuida da mente, do corpo e do espírito. Dorme em paz, acorda vigilante, caminha sensível. E mesmo que o sonho pareça pequeno, trata como valioso. Quem faz assim transforma o sono em altar, a noite em terreno de revelação. E ainda assim, por mais que o coração se prepare, sempre haverá quem pergunte: mas o que fazer quando Deus fala? Como lidar com instruções claras que desafiam a lógica? Como obedecer, mesmo quando tudo dentro de nós quer resistir? Essa resposta não cabe só no escuro da noite, mas se revela na coragem do dia. Porque quem ouve precisa agir. E essa ação é o que abre o ciclo para que o céu continue a falar. Quando a noite fala e o dia obedece. Talvez o maior segredo para continuar ouvindo Deus seja entender que o sono, por mais profundo que pareça, não interrompe a conversa do céu.
O Espírito Santo não se limita às horas em que os olhos estão abertos. Ele sussurra quando a mente para, mas também ecoa quando os pés voltam a pisar o chão da realidade. É esse fio invisível que liga o travesseiro ao altar, o quarto escuro ao campo de batalha, que é o dia seguinte. Enquanto muitos passam noites inteiras sem perceber o que está sendo dito no silêncio, outros aprenderam a fazer da noite uma extensão da intimidade que já cultivam quando acordados. É por isso que orar antes de dormir não é rito vazio. É convite para que Deus organize pensamentos, proteja o espírito e cele no coração o que precisa ser lembrado na hora certa. Porque muitas vezes não é no exato instante em que o sonho vem que se entende o seu peso. Às vezes é no trânsito, num diálogo inesperado, numa página lida ao acaso, que tudo se encaixa. A mente humana é rápida para engavetar aquilo que não faz sentido de imediato. Mas Deus não joga peças desconexas em cima de quem o busca. Cada detalhe carrega intenção, ainda que o entendimento leve tempo para florescer. Por isso, quem anota, quem revisita, quem ora sobre aquilo que recebeu, mostra zelo. É assim que se aprende a não desperdiçar sussurros celestiais por falta de atenção. E quando ele fala, quase sempre envolve coragem. Coragem para abrir mão de caminhos confortáveis, coragem para recalcular rotas, coragem para obedecer o que o céu já decidiu. Foi assim com José do Egito, com Daniel, com José, marido de Maria. Todos receberam sonhos que exigiram passos duros à luz do dia. Não basta ser visitado na madrugada se o coração não estiver disposto a se mover pela manhã. É aí que muitos param. Pedem sinais, recebem, mas preferem ignorar porque seguir custa. E Deus, paciente como sempre foi, não força quem se recusa a caminhar. Quem deseja ouvir mais, precisa entender que Deus não fala para impressionar, mas para transformar. E transformação custa renúncia. Às vezes vai contra o que a lógica humana acha razoável. Outras vezes derruba planos que pareciam perfeitos. Mas quem confia sabe, a visão do céu sempre enxerga além. E o que hoje parece sacrifício, amanhã se revela livramento. Não é raro ver quem deseja ter experiências grandiosas enquanto dorme, mas não cuida da rotina desperta. Sonhos espirituais não substituem obediência diária, são extensão dela. Uma vida cheia de vozes, mas vazia de prática, não avança. Tiago escreveu sobre isso. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso vale para o que se lê, para o que se ouve, para o que se sonha. Talvez você já tenha ignorado recados que vieram no silêncio de uma madrugada. Talvez já tenha tratado sinais como simples confusão da mente. Mas se Deus falou, Ele pode repetir. E se não repetir, Ele encontra outra forma. Nada se perde na agenda do céu. Quem quer ouvir de novo, porém, precisa mostrar que não desperdiça o que recebe. Por isso, cada noite que chega é também um lembrete. Não existe travesseiro que o Espírito Santo não possa usar como púlpito. Não existe mente cansada demais que ele não possa tocar. Mas é preciso querer ouvir, é preciso querer obedecer, é preciso querer viver aquilo que o sonho aponta, mesmo quando tudo parece incerto. No fim das contas, a pergunta nunca foi se Deus ainda fala, mas se você ainda quer ouvir. Porque Ele continua a usar a noite para moldar o dia. E quando Ele faz, o que começou num quarto escuro se torna um caminho aberto para o que virá. E o que virá, ninguém pode prever sozinho. É nessa margem, entre o silêncio e a ação, que tudo continua. Quando a noite se deita sobre a terra, não é apenas o corpo que descansa, é também o coração que se coloca diante do Criador, pronto para ser moldado, instruído, guardado. Todos os mistérios que a Bíblia nos mostrou, avisos, chamados, direções, encontram o ponto mais alto em Jesus Cristo. É Ele quem dá sentido a cada sonho. É nele que todo sinal se confirma. É através dele que o Pai continua falando. Não importa quão confusa tenha sido sua jornada até aqui, nem quantas noites mal dormidas pesaram sobre seus ombros. O Deus do universo, único, sublime e perfeito em amor, continua encontrando seus filhos no silêncio, na vulnerabilidade, na hora em que ninguém mais pode interferir. Ele é aquele que sussurra promessas na escuridão e cumpre cada uma na luz do dia. Ele é aquele que protege enquanto você não vê, responde enquanto você descansa, orienta quando tudo parece perdido. No fim, tudo volta para Ele. Cristo é o sonho realizado, a promessa cumprida, a palavra viva que sustenta o ontem, o hoje e o amanhã. Cada segredo revelado em sonhos aponta para um Deus que não quer apenas visitar suas madrugadas, mas habitar cada parte do seu ser. Um Deus que é Pai, que é Salvador, que é amigo fiel. Um Deus que ama conversar no escuro para iluminar seu caminho quando o sol nascer. Então, hoje, se no fundo do seu coração você sente que é hora de voltar para Ele, ou talvez se entregar por completo pela primeira vez, saiba que não há melhor decisão do que essa. Reconciliar-se com Jesus, o Filho de Deus, o único que salva, o único que restaura, o único que dá sentido até o silêncio da noite.
Corre o rosto, gosto amargo de uma profissão de fé. Coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Toma a pista, risca agora 21 nomes na lista. Bateram